Eu tenho dois quadros aqui, pessoal. Tem um quadro que chama Fogo no Parquinho, né? Que a gente já passou. E agora é o quadro que chama... Não, agora é o quadro que chama Bola de Cristal, né? Esse é o nome do quadro. Esse é bom. O que a gente compra e vende hoje? Eu vou começar pelo Celso. O Celso já falou um pouco disso, mas só para reforçar, depois o Breda fala a opinião. Mas sim, já tem alguns analistas falando de Ibovespa para 2021, né? Então, 130, 140, 150 mil pontos. Acho que aqui, independente do tamanho, né, estão sinalizando que tem upside, tem potencial. Mas é sempre aquela pergunta, assim, depende necessariamente das reformas, de todo esse ambiente que a gente está discutindo aqui, de política, ou se a reforma ela pode ser um fôlego adicional, ou seja, teve reforma, a gente vai para 160, 170, não necessariamente em 2021, mas nos próximos anos. Como é que é a questão política, né? Ou o que determina é o global que está tomando risco, né? Impulsiona a bolsa para cima, vai continuar entrando dinheiro aqui. Como é que a gente consegue ver Ibovespa conectando com a questão política, né? Ou seja, a política impulsiona da fôlego a mais, e se não acontecer, enfim, como é que seriam os cenários aí para a bolsa para o ano que vem, dependendo da política ou não, né? Eu começo? Primeiro com o Celso. Primeiro com o Celso. Graças a Deus. Mas vamos lá, bola de cristal, mas vamos lá. Não, eu gosto de falar assim, o que aconteceu do dia 23 de outubro para cá? Bolsa foi a 93 mil pontos, a gente teve as eleições nos Estados Unidos e Bolsa estava ali, hoje está 115 mil pontos, bateu 118 mil pontos. O que aconteceu de lá para cá? Foi o interno? Não, zero interno. Foi totalmente externo. Foram as eleições nos Estados Unidos, onde não houve a Blue Wave, né, aquela famosa, os democratas, né, ganhando o Senado, e não foi a vitória arrebatadora que se imaginava. Mundo extremamente líquido, novos pacotes, incentivos, vacina. Então, assim, não foi o interno que fez subir. E o que subiu aqui na Bolsa Brasileira? Setor financeiro, que tinha ficado para trás, commodities, Petro e Vale, petróleo voltou a subir, dólar para baixo, também faz um ciclo de commodities, se eleva com um dólar para baixo, e números recordes de minério por conta da recuperação chinesa. Não teve nenhum efeito Brasil, só não atrapalhou, essa foi a grande verdade. Isso fez a Bolsa subir. Eu não gosto de olhar o Ibovespa, mas a gente tem que olhar que é o principal índice da Bolsa Brasileira. Então, olhando para o ano que vem, ainda mais a grande discussão agora é um novo ciclo de commodities que pode acontecer, acho sim, com um dólar para baixo, por conta de toda essa discussão de mais ingestão de capital. O próprio Breda também estava falando disso, o papel moeda vale cada vez menos. Quanto é que vale isso? Quer dizer, cada vez mais a maquininha de impressão do Fed, Banco da Inglaterra, Banco Japonês, a União Europeia imprimindo dinheiro, quanto é que vale isso? O que você vai ter que estar comprado? Em quais ativos? Então, juros reais negativos por um período maior de tempo, as pessoas buscam ativos de mais risco. Então, tende sim a ter um ciclo, né, não só no Brasil. Os juros no Brasil, a Selic vai sair de 2 para 3, 3,5. Tá, mas os juros reais vão continuar muito baixos. Esse ano negativo, a inflação controlada para ano que vem. Esse ano você teve uma alta por conta de consumo e falta de matéria-prima, embalagem, e assim vai por conta do lockdown da pandemia. Então, vejo sim, bolsa andando, né? Quando eu falo que esses papéis, setor financeiro e commodities, representam mais de 50% do índice, por isso que eles subiram e os outros ativos ficaram para trás, mas eu gosto, principalmente por conta de inflação quando a gente olha, setor elétrico extremamente interessante, continua o setor de varejo também interessante, shoppings também ainda um setor interessante, algumas concessionárias também, por conta da reposição e a volta de tráfego, estão muito descontadas, até porque você compara muito com o IPCA+, né, a NTN-B, em relação ao retorno, e o próprio setor financeiro eu acho que são setores interessantes. O grande ponto é diversificação, investimentos também lá fora, não ficar só preso ao Brasil por conta desses riscos políticos. O que vai continuar movendo isso, ainda acho que é o externo. E respondendo a sua pergunta, a reforma dá fôlego? Sim. Se vier uma reforma, obviamente, que ela dá fôlego ali para a Bolsa e principalmente para ativos domésticos, eu diria que seria isso. Legal. Maravilha. Agora, peraí que o Breda ele vai passar, né, a manchete dos jornais da terça-feira. Né? Deixa eu anotar aqui. Tomar cuidado. Não, eu acho que assim, reformas ajudam muito. No médio e longo prazo, isso teoricamente deveria ajudar a expandir o earnings das empresas.
E no curto prazo, a reforma aprovada, ela expande o múltiplo, né? A pessoa fica mais excitada com a Bolsa. Mas não dependemos, a gente não depende de reforma para a Bolsa subir. Em essência, se a gente pegar de 2002 até 2008, a Bolsa saiu do seu pior momento de 2.000 pontos em dólares, no dia 16 de outubro de 2002, até 44 mil pontos em dólares, 44 mil pontos em dólares em maio de 2008. A gente deu 22 vezes, sem nenhuma reforma estruturante, pelo contrário, no meio do caminho, tocando quase 2 anos de mensalão, de escândalo político. Então, não precisou. Mas por que subiu, então? Subiu porque o lucro das empresas subiu para burro. Estava bem depreciado em 2002, o lucro das empresas. Conforme o lucro foi subindo, com uma grande ajuda das commodities, o lucro das empresas subiu muito. Mas o lucro do Itaú também subiu muito. E o Itaú não produz commodity, mas é impactado de forma espalhada ou por tubos comunicantes, né? Se a commodity vai bem, se a safra de soja vai bem, o número de cirurgias plásticas em Goiânia sobe, né? Isso acontece, a gente sabe. Então tá tudo meio conectado. O que a gente imagina que vai acontecer nos próximos alguns anos? Essa recuperação cíclica brasileira, ela está continuando. Então, mês após mês, a contratação de pessoas está aumentando. Uma pessoa contratada a mais é um novo consumidor, é alguém que coloca suas contas em dias, vai pagar o que deve para o banco, vai consumir mais no shopping, o que quer que seja. Então a gente acha que isso vai continuar. E dada a defasagem no lucro das empresas, não no lucro da Magazine ou da Vale, mas de forma geral, está ruim ainda. Dá para melhorar muito. As fábricas ainda estão com capacidade ociosa grande, dá para aumentar. Tem muito shopping que ainda está com movimentação baixa. Tem gente que está com um pouquinho com o gasto retraído porque está com medo da segunda onda que está ocorrendo. Então existe um certo consumo retraído. Isso soltando um pouco mais essas amarras, porque cedo ou tarde com vacina ou com mais de uma vacina à disposição, isso aqui vai meio que solto. A gente vai soltar o potencial produtivo de muitas empresas e de muito consumidor que vai voltar a consumir. Então 2021... eu acho que é a continuidade disso. Brincando com números, que é o que você quer, o ano passado eu tinha brincado que 2019 iria terminar nos 115 mil pontos. Eu até fiz uma farra com isso, que deu para cravar, a pessoa ficou brincando, e eu fui abusado para 2020, eu falei 150 mil para 2020. Dei com o burro na água, né? Assim, foi horrível, né? Você não contava com uma pandemia, né? Eu falava que poderia duas coisas atrapalhar, uma guerra mundial ou uma pandemia. Eu falava brincando, olha só. Então você tá vendo, Marcos Saravalli, ele tem bola de cristal. Eu vou empurrar um ano para frente. Eu acho que é muito possível, não é coisa de maluco, a Bolsa terminar 2021 nos 150 mil pontos. Não é porque vai ser uma festa do caqui na Bolsa, mas é porque o lucro das empresas dá para subir muito. Se você olhar o que compõe o Ibovespa, a gente está falando do Ibovespa, infelizmente. As grandes piscinas ali são os bancões, Petro e Vale, siderúrgicas, né? As elétricas. Se você olhar o lucro líquido dos bancões, tem muita provisão ali ainda segurando o lucro. A gente sabe que dá para aumentar bem o lucro dos bancos. Se a gente olhar a Vale, tá cheio de não recorrentes sendo jogado na Vale ali para dar conta de uma série de problemas ambientais. Esse lucro da Vale desse ano, de 2020, esse minério, se ele ficar mantendo esse patamar que ele está agora, o minério médio de 2021 vai ser infinitamente maior do que o minério médio de 2020, ainda mais considerando o dólar médio do ano que vem. Vai pegar a rabeira desse ano e escorrega para o ano que vem. Então, o lucro da Vale vai ser muito maior. O da Petrobras, a gente passou por contratos futuros com preço negativo de petróleo, né? O petróleo físico ficou super baixo em algum período do ano. O ano que vem tende a ser maior. Então, quando você coloca isso na conta, o lucro líquido do Ibovespa dá para ser bem maior do que de 2020. E aí, como a gente sabe que a Bolsa, por mais que a gente fique conjecturando, a Bolsa ficou oscilando entre 13, 15 vezes lucro, na média. Então, se o lucro subir, o ano que vem, a Bolsa tende a ir junto. Então, eu diria que 150 mil fecha o ano 2021. E sabendo que, sei lá, né, um imponderável pode acontecer aí.
Isso aí. Gente, uma aula aqui. Tô adorando aqui nosso bate-papo, mas acho que a gente tem que chegar agora numa reta final, né? Porque eu sei que conversar com jornalista não é fácil. Se deixar, eu fico aqui até às 5 da tarde fazendo pergunta para vocês. Sei que vocês têm agenda aqui, a gente agradece muito a audiência, o carinho de vocês. Só para concluir rapidamente, e você, Celso, concorda com o Breda aí? Tem essa estimativa aí também desses números aí? Você está falando uma estimativa de 30%. Eu acredito que sim, isso pode acontecer, porque você tem principalmente as commodities e um boom de commodities que como a gente viveu no passado, isso faria puxar. E o setor financeiro também, porque ficou bem para trás. Então a gente está falando mais de 50% do índice. Se somar todas as commodities, né, papel, celulose, siderurgia, mineração, petróleo, setor financeiro, você deve ter uns 65% do índice. Então faz sentido sim essa elevação. Mas eu sempre gosto de citar, outros ativos não ligados a commodities ou fora do Ibovespa, eles são extremamente interessantes e ficaram para trás, principalmente nessa alta agora, de 93 para 116, tá? Então, muita gente estava questionando, meus clientes estavam questionando, poxa, por que alguns fundos ficaram para trás? Pô, o que aconteceu? O Ibovespa foi embora, o fundo não foi. Sim, porque a primeira onda, o primeiro fluxo de estrangeiros vai para papéis mais líquidos. Depois que ele olha, porque se ele precisar sair, ele consegue sair mais facilmente por conta do volume, negociado por conta do fluxo. Quando você tem depois a situação de olhar, agora, o que eu vou olhar, aonde eu vou olhar os ativos, o que são mais interessantes, setores, então ele vai, digamos assim, peneirando e analisando o valuation dos outros ativos. Então a segunda derivada são esses ativos de menor liquidez, por isso que muitos fundos ficaram para trás em relação ao Ibovespa, mas concordo sim.